Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje tem um convidado muito especial, mais um da minha lista de ex-alunos. Sim. Bem-vindo, Marlon. Obrigado, Adriana. Obrigada por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E Marlon, vamos falar sobre o que a gente vai falar? Vamos prosear sobre infraestrutura urbana. Isso aí. Quando que a gente pensou lá no colégio técnico, quando eu era sua professora, que hoje estaríamos aqui Então, com, uma pessoa que está se especializando em infraestrutura urbana para fazer um podcast? sim. O tempo passa, né? Passa rápido, né? Pessoal, então eu vou apresentar para vocês Marlon. Marlon Dantas, 30 anos, natural de Campina Grande, Paraíba, casado com Maiara, formado em Engenharia Civil e técnico de edificações, onde fui meu aluno. Né? Graduando especialização na área de infraestrutura urbana. Cara, eu tenho um monte de pergunta de infraestrutura urbana para te fazer. Lembrando que eu sempre pergunto como se eu fosse alguém que está em casa e que não entende nada do assunto. Então eu vou te perguntar de tudo, se prepara. Tá bom. Marlon hoje atua com projetos de infraestrutura urbana, redes de água, esgoto, drenagem, topografia e projetos de terraplanagem na Steel Pro. Isso. Hoje a gente tá lá coordenando toda essa parte de infra urbana. Inclusive, quem já esteve aqui nesse, acho que o segundo episódio do podcast, né, Gui? Foi a Priscila e o Douglas, né? Eu assisti. Da Steel Pro, onde a gente falou de projetos complementares. Sim. Na segunda temporada do Pod Prosa, eu quero trazer a Priscila de novo para a gente falar um pouquinho mais do hidrossanitário, pegar um pouquinho mais essa parte de tão importante. Mas hoje vem você da Steel Pro também. Tá vendo quando eu indico Steel Pro, gente, não é à toa, é porque lá tem os melhores profissionais dessa cidade. E o podcast deles foi excelente, espero que seja à altura hoje também. Não, será, tenho certeza que sim. Eu vou aproveitar para me apresentar, porque vai que quem está em casa não me conhece. Sim. Eu sou a Adriana Sintra, engenheira civil, tenho um escritório especializado em regularização de edificações. Aqui em Atibaia, na parte de prefeitura e cartório, e para todo o Brasil, na parte de INSS de obras, desde a redução, emissão de CND e INSS, principalmente para pessoa física, tá? Então a gente faz todo esse trabalho aqui. E eu tenho na Hotmart o nosso curso Enriquecendo com Zero. Então quem quer aprender a fazer regularização de obras na Receita Federal, o meu curso está à disposição. E, Marlon, antes da gente começar a entrar no assunto, você sabia que nós temos acreditadores aqui nesse Pod Prosa? Quem são? São os nossos patrocinadores, mas que a gente chama de acreditador porque eles estão começando com a gente agora, desde o comecinho, enquanto o canal começa, enquanto começa a pegar mais força, aí os episódios começam a ficar cada vez mais divulgados, e essas empresas já acreditaram na gente desde o começo. Inclusive, um dos nossos patrocinadores tem um caso sobre você. Eita. Pra gente contar. Quero saber. Você quer saber? Quero saber. O Tarde na Represa? Lembrei. Lembrou, a né? É boa. A história é boa. Ela é pessoal, mas é boa, dá pra contar rapidinho. Vamos. Mas vamos, então, Gui, por gentileza, solte os nossos patrocinadores. Lembrando que eu peço para você que está em casa, sempre cote com eles, verifiquem os serviços que eles têm disponíveis, para que a gente consiga fomentar. Se eles estão nos patrocinando, é porque eles acreditam que levar conhecimento para quem está em casa é importante. E o objetivo do Pod Prosa é levar conhecimento para quem está em casa. Então, a gente tem objetivos específicos, né? Que se você pode dar seu voto para essas pessoas que acreditam no Pod Prosa. Conheça agora os nossos patrocinadores. Matrix Assessoria Contábil. Se você precisa de serviços contábeis de qualidade para profissional autônomo ou empresa, a Matrix Assessoria Contábil é a escolha certa. Com soluções personalizadas e eficientes, eles cuidam da contabilidade e consultoria do seu negócio com a confiança que você merece. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 2447 7818 e transforme sua gestão contábil com a Matrix. Aço Forte, representante oficial da Gerdau em Atibaia e região. Especializada em aço e ferro, a Aço Forte oferece produtos de alta qualidade, possui frota própria, garantindo mais agilidade e rapidez na entrega. Nosso produto é o aço, nosso forte é você. Solicite seu orçamento gratuito pelo WhatsApp na loja 1 11 4757 2020 e na loja 2 11 4412 40 84. Aproveite momentos incríveis com Tarde na Represa com o Rafael.
Curta uma experiência única de lazer em conexão com a natureza a bordo da lancha Dom Pietro, uma Fokker 255 aqui na represa de Nazaré Paulista. Passeios exclusivos para famílias e amigos, com churrasqueira, cabine, banheiro e muito mais. Agende seu horário com Rafael pelo 11 97426 3666 e viva essa aventura inesquecível. Conheça a D&C Redução INSS Obra e Regularização de Edificações. Precisa regularizar sua edificação e reduzir os custos com o INSS da obra? A D&C é especialista em soluções eficientes para a sua construção. Com a expertise da engenheira Adriana Sintra, sua obra estará em boas mãos. Vamos juntos planejar e reduzir seu INSS de 50% a 70%. Entre em contato agora através do 11 971 20 8494 e garanta a parceria ideal para a sua construção. Transforme seu conhecimento com o Enriquecendo com o Cero. Quer se tornar um aferidor de obras e aprender a regularizar obras na Receita Federal e reduzir custos de INSS? O curso online Enriquecendo com o Cero oferece todas as ferramentas para você se destacar no setor. Saia do óbvio na engenharia e arquitetura e torne-se um aferidor de obras. Comece a enriquecer com o Cero. Entre em contato pelo 11 97120 8494. Torne o seu projeto realidade na D&C Studio. Está procurando um estúdio aconchegante para suas gravações? A D&C Studio oferece infraestrutura para podcasts, vídeos e muito mais. Tire seu projeto audiovisual do papel e transforme em realidade. Vem criar com a gente! Agende sua gravação no 11 97105 8495 e eleve o nível das suas produções. E agora que você já conhece os nossos patrocinadores e fará um orçamento, entrar em contato sempre que você precisar de alguém destes nichos, você vai lembrar deles. Vamos ao que interessa, infraestrutura urbana. É isso aí. Primeiro, Adriano, eu queria agradecer, né, o convite. É uma honra poder estar aqui. Espero que o nosso bate-papo possa agregar conhecimento para a gente, para quem estiver assistindo a gente também. E vou tentar aí comentar um pouquinho de forma mais simples, né, para ficar mais fácil até para o entendimento de todo mundo. É o objetivo do Pod Prosa. Legal. O objetivo é que a gente consiga levar essa informação para o proprietário da obra, para o estudante, para o recém-formado de engenharia e arquitetura, para um profissional, por exemplo. Eu sou especialista em INSS de obras. Sim. Eu não entendo de infraestrutura urbana. E tá tudo bem. Que é por isso que temos vários especialistas. E a gente está sempre aprendendo, né? Nunca para de aprender. Nunca para de aprender. Então, quanto mais fácil for de entendimento, os exemplos mais simples pra gente, melhor. Legal. O que é infraestrutura urbana, Marlon? Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar usar, a gente entender no sentido da palavra, né? Então, se a gente pensar em infraestrutura, o que seria a infraestrutura? Vamos trazer para uma realidade? Vai ter um evento, um show. Vamos pensar qual que é a infraestrutura para aquele show acontecer. Então, a gente está pensando em a parte de som, palco, tudo pronto para que o show possa acontecer, né? Então, quando a gente pensa em infraestrutura urbana, a gente está pensando nessas bases onde vai ser edificado uma cidade. Porque quando a gente pensa, talvez, em loteamento, o loteamento nada mais é que uma fração de uma cidade, né? Então, quando a gente pensa em infraestrutura urbana, são essas disciplinas que vão dar base para que possa haver ali uma urbanização. Então, a infraestrutura urbana são essas disciplinas interligadas que vão poder proporcionar ali para que exista ali em algum momento uma cidade, né? Então, essas disciplinas são a infraestrutura urbana. Tá, antes de você especificar para mim quais são essas disciplinas, Tá. Me ajuda aqui no meu pensamento. Quando a gente pensa em infraestrutura urbana, automaticamente a gente pensa em gestão pública. Tá? Porque é a infraestrutura da cidade, é a minha rua, o meu asfalto e tudo mais. Quando você, como profissional, presta esse serviço de infraestrutura urbana, quem é o seu cliente? É só a prefeitura? Tá. Quem são os seus clientes? E aí você já consegue englobar quais são as disciplinas para ficar claro. Ok. Porque na cabeça do leigo tem a ver necessariamente com governo e com gestão pública. Tá. Não que não tenha a ver, tem. E até, assim, a gente pode ter como cliente, às vezes, uma prefeitura, algo do tipo, através de uma licitação, enfim. Mas não necessariamente. Uma coisa eu diria que talvez esteja interligada com a outra. Então, vamos pensar no empreendedor onde ele tem uma área que ele quer lotear.
Então ele pode. Então o loteamento ele é algo, falando especificamente sobre loteamento, né? É algo que ele atinge também o público da pessoa privada, vamos dizer assim, não necessariamente o gestor público, mas de certa forma porque é interligado, porque quando você vai, por exemplo, lotear, você vai usar ali todas as leis normativas que muitas vezes são dadas pela prefeitura ou pelo estado, enfim. Então isso está interligado. Pode ser uma gestão pública, uma cidade, mas geralmente é a pessoa privada, né, o empreendedor que tem uma área que quer lotear, essa pessoa vai nos procurar para a gente poder elaborar, enfim, os projetos de infraestrutura urbana que em algum momento eles vão, e aí a gente pode comentar isso depois, né, mas, por exemplo, no caso de um loteamento, aquela rede, aquela via pública, ela vai ser doada para a prefeitura em algum momento. Então, de certa forma, estão interligados, tanto o setor público quanto o privado nessa parte. Mas quando alguém, um particular, que tem uma área grande, que tem uma tendência para ser loteada, Ok. essa infraestrutura é fornecida por quem? É o próprio empreendedor que vai executar, ele vai fazer os projetos, vai executar a rede, enfim, implantar. Em algum momento ele vai doar isso para que a prefeitura, no caso, possa cuidar da parte da manutenção. Então, por isso que quando a gente pensa num projeto, por exemplo, de rede de água, a gente vai seguir a normativa em Atibaia, por exemplo, do SAI. Porque em algum momento esse empreendimento vai haver uma doação para a prefeitura e aí quem vai fazer a manutenção é a prefeitura, no caso. Não, perfeito. Então já ficou claro que a Sim. pessoa particular que quer Exato. que quer transformar aquela área que ela existe, né, em um loteamento, ela tem que custear essa infraestrutura, inclusive Sim. contratar o profissional especialista nisso. Exatamente, isso mesmo. Quais são as disciplinas que envolvem a infraestrutura urbana? Tá. Quando a gente pensa em infraestrutura urbana, a gente pode, assim, há um leque de disciplinas que a gente pode comentar. Até, por exemplo, o transporte público faz parte da infraestrutura de uma cidade, de um bairro. Mas, de forma mais resumida, especificamente o que a gente faz, vamos pensar na cronologia, tá? Então, primeira coisa, a topografia da área. Essa estaria nessa parte de infraestrutura urbana. Então, a gente entender ali como que é o terreno, enfim, para que a partir daí a gente possa trabalhar com os demais projetos. Então, topografia, depois disso, terraplenagem, e aí depois da terraplenagem, drenagem, esgoto, água, e a gente vai ter parte elétrica também, a gente pode incluir aí canalização gás, por exemplo, ou rede de comunicação, internet, enfim. Mas basicamente aí o serviço que a gente também presta seria a topografia, né, que é o levantamento dessa área, a terraplenagem, que é essa movimentação de terra, depois drenagem, água, esgoto, e aí vai ter a parte de pavimentação. Por isso que eu digo que é um leque, né, de disciplinas. E todas essas, isso que é legal depois até a gente comentar, que uma impacta na outra, né? Então, Sim. mais do que nunca aquela metodologia BIM, que é muito falada, né? A gente vê na prática, na infraestrutura urbana, qual a importância dela, né? Porque e aí tem até alguns casos que a gente pode comentar, estudo de caso, de uma disciplina impactando na outra, né? Então, essas disciplinas basicamente são a que a gente pensa quando a gente pensa na infraestrutura de um loteamento, por exemplo. Muito bem. Então, vamos partir de novo para o nosso raciocínio aqui. Eu tenho uma área grande, eu quero transformá-la num loteamento. Eu tenho que contratar um profissional especialista, eu tenho que fornecer a infraestrutura urbana. Esses lotes serão aprovados em diversos órgãos ambientais, e na prefeitura, estaduais e etc. E quando este loteamento estiver pronto, cada lote desse vai ter a sua matrícula, Exatamente. o seu papel individual de cada lote, conforme a legislação do município, de que zoneamento fazia parte aquilo, ou como ele foi enquadrado. Qual que é a diferença dessa situação que eu acabei de contar para uma situação que ainda é muito corriqueira e que, infelizmente, é difícil de segurar, que é um picoteamento de uma área rural. Tá. Então, a pessoa tem lá terras maiores, numa área rural, um lugar meio distante, ele traça aqui 5 ruas, picota e vende lote. Que acontece Gente, bastante, isso né? não é loteamento. Isso não é loteamento. Loteamento é o que a gente falou primeiro, onde o empreendedor assume a infraestrutura, onde depois ele doa para a prefeitura. Esse picoteamento irregular em áreas rurais não é loteamento.
Essas configurações clandestinas têm alguma relação com a infraestrutura urbana que a gente está falando? Não, e aí que é o perigo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num loteamento irregular. Porque geralmente, aí, óbvio, né? Não que a gente não pode pontuar todos os casos, mas um empreendedor onde ele faz um loteamento clandestino, ele não vai ter um parâmetro, por exemplo, ele pode não executar uma rede de infraestrutura. Ele Então, pode não executar, não, ele ele não executa, né? né? Então, quando a gente pensa, você está fazendo dentro das leis, seguindo as normativas corretas, você vai ser obrigado a seguir, pensar na parte de infraestrutura. Hoje, você para executar um loteamento, por exemplo, existem casos onde o loteador vai executar ali um loteamento numa região mais afastada, uma região onde não tem abastecimento público, por exemplo. Ainda assim, ele precisa seguir, ainda que ele tenha um sistema isolado, então ele vai ter uma captação de água via poço, abastecer um reservatório, ele vai seguir todas as normativas que a prefeitura, no caso Atibaia, vai pedir. Então ele vai ter que ter uma rede e esse projeto de todas as redes vai passar por uma aprovação do órgão público. Então, quando a gente tem um loteamento que é irregular, ele não vai seguir nada disso, né? Então, provavelmente a pessoa vai ter problema nas disciplinas que seriam obrigatórias para um loteamento dentro Para uma qualidade de vida, né? Sem dúvida. Para uma qualidade de vida, porque as pessoas vão morar nesse lugar, né? E Adriana, e tem vários dados, assim, se a gente for comentar, talvez a gente esteja acostumado a morar num bairro onde tem uma rede de água, esgoto, a gente não sofre com isso. Mas, salvo engano, o último levantamento do censo de 2022 vai dizer que uma a cada 4 pessoas no Brasil não é atendido por rede de esgoto, por exemplo. Então, ou seja, 25% da população do país não tem atendimento de rede de esgoto. Eu achei que era até mais. Então, assim, esse dado ele é bem crítico se a gente for pensar, porque talvez a gente esteja dentro de uma bolha onde a gente não observa isso, né? Mas há uma carência, se a gente for pensar nós como nação, né, Brasil, a gente precisa de um investimento, e aí a gente vai entrar em outros assuntos, né? A gente vai poder comentar aqui aquilo que normalmente fala, né, que não dá voto, né? Porque é um serviço... Exato. Né? Mas, assim, na prática a gente vê a importância que tem. E é algo que a gente precisa ser mais observado, sabe? Porque, infelizmente, e aí esses dados, eles ficam piores quando a gente vai ver, dependendo da região, né? Mas é um dado, assim, que demonstra que a gente precisa melhorar bastante nessa parte de infraestrutura, né? E eu vou aproveitar que a gente está falando de loteamento clandestino para falar com você, engenheiro, arquiteto, recém-formado, até para os estudantes, que você sabia que se você Marlon, fizer um projeto de infraestrutura para um loteamento clandestino que não tem intenção de ser... que já tá picotando, que tá claro que vai ser clandestino. Se você faz um projeto de uma edificação de um lote que não existe, de um lote clandestino, nós, profissionais, podemos ser autuados como no campo da ética. Porque eu não posso, como profissional, acompanhar uma obra. O projeto talvez até passe, porque o fato de você estar fazendo um estudo não quer dizer que a pessoa vai construir. Mas nós não podemos ser responsáveis técnicos, não podemos acompanhar uma obra que está sendo executada em um terreno clandestino. Porque isso é nós, profissionais, estarmos concordando com essa área que não poderia estar tendo esse tipo de construção. E o CREA tem entrado com processo de ética contra profissionais que estão à frente desses loteamentos clandestinos. Então, muito cuidado se você for fazer um projeto, acompanhar uma edificação, acompanhar uma instalação de qualquer tipo de situação em loteamentos clandestinos, porque você pode ter o seu CREA comprometido. Então, agora que a gente já deu esse alerta bom deixar avisado. Com relação aos clandestinos, vamos falar dos bons. Porque muita gente, vamos pensar no proprietário de obra agora, ele fala assim, por que eu vou pagar 100 mil reais num 500 metros aqui, se eu posso pagar 50 em 5 mil aqui? Porque isso não tem papel, porque isso não tem documento, isso não existe. Documentalmente, esses 5 mil metros não existem. Não existe lote rural com menos de 20 mil metros quadrados, não existe. Então, não é lote. Então, a partir do momento que você vai construir a casa da sua família, faz onde tem documentação, onde tem matrícula, onde você sabe o que está acontecendo, é a sua família que vai estar morando lá. Né? E a Prefeitura de Atibaia tem ficado em cima, inclusive, demolindo casas em locais que estão embargados, proibidos de construir, o pessoal constrói a revelia. Então, assim, não vale a pena o risco.
Não vale a certeza. pena o risco. Agora que a gente já falou e a gente já deu o nosso alerta, nosso momento, fique esperto, engenheiro. Conta sobre as disciplinas. Tá, Vamos começar pela terraplanagem e topografia. tá. Essa é de infraestrutura urbana, Uhum. mas a gente consegue aplicar em lotes Sim, isolados. sim. Porque a gente acaba precisando na hora de fazer um projeto, Aham. desenvolver alguma coisa. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que que é um topográfico planimétrico, planialtimétrico, georreferenciado. Tá. Rapidinho, Aham. assim, qual que é a diferença de um do outro? O que que a pessoa realmente precisa ou o que ela precisa depende do que Aham. ela vai fazer? Dá Aham. uma explicada pra gente, por É, favor. Assim, de forma mais resumida, para ficar fácil o entendimento. Quando a gente fala de levantamento topográfico, geralmente a gente está falando de dois tipos. Quais são? O planimétrico e o planialtimétrico. A própria palavra ela já vai, né, induzir a gente ao entendimento. Então, planimétrico, quando a gente diz, a gente está falando da planimetria do terreno. Então, ou seja, a gente vai pensar no levantamento planimétrico, a gente vai ter as dimensões, então, quanto ele tem de fundo, a área, a metragem quadrada total do terreno, e vai dar as informações das edificações, por exemplo, que existem lá, ou até, por exemplo, uma árvore, o levantamento das árvores, construções, tudo isso a gente vai ter no planimétrico, tá? Quando a gente pensa planialtimétrico, a gente acrescentou a altimetria do terreno. Então, além dessas dimensões, das informações das construções, a gente vai ter também as cotas do terreno. Então, é basicamente esses dois, planimétrico, planialtimétrico. Hoje, E os dois são um levantamento topográfico, exato. Qual que é a diferença? Às vezes, por exemplo, para um uso capião, a gente precisa do planimétrico, a gente precisa das dimensões, aí você vai ter informação de qual a rua, a largura de calçada, enfim. A gente vai, geralmente não se pede a cota do terreno. Mas, hoje, quando, assim, é mais usual quando a pessoa vai fazer um tipo de levantamento, ela já pede o planialtimétrico. Porque o planialtimétrico você já tem todas as informações, né? E aí, para o profissional de arquitetura, por exemplo, ou para o engenheiro que vai fazer um projeto arquitetônico de uma residência, ele vai precisar das informações de cota do terreno. Então, basicamente, seriam esses dois, planialtimétrico... A cota seria a curva de nível, que Exato, o pessoal costuma falar. Exato. Você vai saber ali, por exemplo, o desnível da frente, do lote para o fundo, a partir daí poder projetar a edificação, né? E na parte de loteamento, isso é importante também. Por quê? Porque no levantamento planialtimétrico, a gente vai ter as informações de cota e é a partir daí que a gente vai conseguir pensar na parte de arruamento, na parte de projeto de esgoto, drenagem, até legal, depois eu vou comentar o quanto isso impacta num projeto de um loteamento, né? Mas basicamente é isso. Os dois, isso é levantamento topográfico, planimétrico, planialtimétrico. Aí a gente tem alguns equipamentos que a gente usa para levantar, né? Hoje, na época da faculdade, a gente usou teodolito, né? Você lembra? Lembro. O pessoal até hoje costuma, e é legal usar, porque lá com teodolito você vai ter a parte de cálculo, você vai aprender de forma mais manual a calcular, né? Mas hoje em dia a gente já tem um equipamento que é a estação total, que é o que geralmente a gente usa para levantar. Então, basicamente, óbvio, né? A tecnologia vai se desenvolvendo, outros equipamentos vão chegando e facilitando o trabalho, mas basicamente a gente usa ou a estação total ou o GNSS, o RTK, que é o famoso GPS, né? Para a gente levantar. E aí isso vai mudar de acordo com o tipo de serviço que a gente precisa. Por quê? Por exemplo, o GPS, né? Ele é bom, ele é mais usual a gente utilizar em áreas abertas. Então, digamos, você tem ali um terreno, Marlon, quero implantar um loteamento aqui, vou começar pela topografia, que é o primeiro passo. Se for uma área aberta, sem muita vegetação, a gente utiliza o GPS, que ele facilita. A gente faz um trabalho mais rápido com ele, tá? Agora, nós temos também a estação total. E quando que a gente usa a estação total? Às vezes em lotes um pouco menores, ou onde a gente tem, por exemplo, uma vegetação, uma cobertura. Por quê? Como o RTK ele usa sinal de satélite, se a gente está numa área que tem uma cobertura, a gente não consegue fazer o levantamento. Então isso prejudica na hora de levantar. Então o tipo de serviço vai determinar o tipo de equipamento que a gente vai usar. Então tanto o planialtimétrico como o planimétrico, você pode fazer tanto com o RTK quanto com a estação total. E aí vai depender do tipo de terreno, enfim, para a gente avaliar qual tipo de equipamento a gente usa, né? E aí, quando você tinha comentado a questão do georreferenciamento, vamos partir do pressuposto que todo levantamento topográfico está georreferenciado em algo, tá? Por quê? Porque a gente, basicamente, vamos pensar no plano
cartográfico, a gente, eixo X e eixo Y, certo? Para a gente poder fazer esse desenho depois, sei lá, no CAD, enfim. Então, ele vai estar georreferenciado em algo. Quando a gente usa, por exemplo, a estação total, a gente diz, é usual a gente usar o termo que a gente usa coordenada arbitrária. O que é isso? A gente define um ponto ali no terreno, onde aquele ponto vai ser o meu ponto 00, por exemplo. Ou, enfim, dá uma coordenada para aquele ponto. E a partir daí a gente levanta o terreno. Então, todo levantamento, de certa forma, ele tem uma coordenada, tá? Mas quando a gente usa o termo georreferenciamento, a gente usa uma coordenada que hoje é mais usual no nosso país. A gente usa o CIRGAS 2000, o famoso CIRGAS 2000, né? Então, é uma coordenada que a gente vai ter que, basicamente, quando a gente faz a aprovação em CETESB ou na prefeitura, especificamente se for imóvel rural, você tem que ter esse georreferenciamento, que geralmente a base que a gente usa é o CIRGAS 2000. Né? Então, isso seria o levantamento georreferenciado. Ele usa um parâmetro para georreferenciar esse desenho. Então, é isso. Basicamente, a topografia ela vai se definir nesses dois tipos de levantamento, dependendo do tipo de equipamento que a gente usa. Geralmente, para loteamento, a gente costuma usar o RTK, né? E a gente tem já um levantamento georreferenciado em CIRGAS 2000, que é o padrão que a gente tem usado, tanto na região quanto no Brasil, enfim. Aqui no escritório, a gente pega muita regularização de imóvel antigo. Uhum. E aí é muito engraçado que nas transcrições, aí tinha assim, 12 metros de frente partindo da árvore X, partindo da pedra, né? De uma grande pedra, partindo da cerca verde. Gente, a cerca verde não tá mais lá, né? Então, assim, agora, 40 anos depois, é difícil achar a cerca verde, né? Mas para documentações muito antigas, às vezes acontecia de aparecer, assim, algum limite ou algum ponto de referência que com o CIRGAS 2000 não acontece, né? Sim. Porque é só você lançar aquela coordenada que você sabe exatamente qual é o ponto. E é interessante, né? Por isso que a tecnologia ela é tão importante para a nossa área também. Porque hoje, às vezes, tem obra que a gente vai, o construtor tá lá, ele fala, Marlon, deixa eu olhar aí como você usa na estação total, quer olhar lá. Às vezes eu brinco, miro lá, porque a estação total que a gente usa, eu consigo pegar um ponto qualquer, sem precisar do prisma que a gente usa no levantamento, até 1,5 km eu consigo levantar com a estação. Então eu miro numa casa longe, pego o ponto e ele fala, o pessoal fica até impressionado, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque o equipamento, ele traz vários benefícios pra gente. Uma estação total, por exemplo, que a gente usa muito num serviço, e aí saindo, como você falou, que isso se aplica também a obras, às vezes, residenciais, porque na obra residencial, muitas vezes você precisa de um projeto de terraplenagem ou de um levantamento topográfico, então também se aplica essa disciplina, né? E quando a gente faz, por exemplo, a locação de obra, que é alocar as estacas de fundação de uma casa, a precisão é milimétrica. Né? Então, às vezes, até a pessoa chama, a gente faz a locação, depois fica com a dúvida, Marlon, será que tá certo? Eu falo, tá, pode conferir. Obviamente que a gente sempre está propenso a errar, mas assim, por conta da tecnologia do equipamento, esse erro ele reduz a mínimo, né? Então, você puxa ali na trena, você vê o quão perfeito o equipamento é. E isso dá uma segurança também para o construtor, né? A gente pegou um caso recente de um condomínio, um conjunto vila que está sendo edificado ali próximo a Minas Gerais, e eles nos chamaram para fazer a locação. Marlon, preciso que vá fazer a locação de destaque. Eu falei, não, legal. E aí, como a gente tem um padrão do que como a gente faz o serviço, eu falei, primeiramente eu vou até aí fazer o levantamento preliminar. Não, Marlon, mas a gente já tem um levantamento que outro topógrafo fez. Eu falei, mas a gente precisa fazer o levantamento para fazer uma conferência antes da gente locar. É padrão do serviço. Ah, não, beleza. A gente foi até lá, fez o levantamento, eu trouxe para o escritório. Quando a gente sobrepôs o projeto de implantação dele no real, a gente percebeu que o muro do vizinho, ele invadia mais ou menos 1,5 metro do terreno dele. Meu Deus. E aí a gente foi, eu sentei, apresentei, aconteceu isso. Quando a gente sobrepõe o seu projeto, tá dando essa diferença. Nossa, aí depois, assim, a gente... Na verdade, eu acho que a gente não conseguiu entender qual que é o erro, se foi o vizinho que executou, ou se foi o levantamento inicial que estava diferente, mas enfim. Certo é que por conta desse levantamento prévio, a gente conseguiu perceber esse erro e eles fizeram uma pequena alteração na implantação do conjunto vila e a gente conseguiu locar depois de alguns dias normal. Agora, veja, se você não tem um profissional ali fazendo esse levantamento e você... Marlon, não, mas eu confio aqui na trena, legal, e tem muita gente que usa e dá certo, mas assim, você está propenso a ter
um grande problema, porque imagina, começa a alocar as estacas, a perfurar, a concretar, quando você chega na fase 2, que era exatamente ali a parte onde ia chegar nesse muro, você ia descobrir que o seu vizinho invadiu o terreno, né? Então, assim, inviabilizaria tudo, né? Tanto é que teve que modificar a posição de rua, tudo para poder adequar a esse problema que teve. Então, o levantamento topográfico ele traz inúmeras contribuições, né, e vantagens. E a gente vê na prática, esse não é um só. A gente tem vários casos como esse, né? Quando a gente faz o levantamento na hora da alocação, a gente percebe uma diferença. E isso traria um prejuízo gigantesco para eles, né? Pra gente que trabalha com regularização de edificações, fica muito claro, porque, por exemplo, se você pega um condomínio antigo, um Jardim Paulista, um condomínio aprovado em 1960, a precisão dos lotes é até porque os piquetes já foram chutados, muita coisa aconteceu, né, Sim. nesse período. Você pega um loteamento recente, né, vamos pensar, sei lá, Chambala, algumas coisas mais recentes, os lotes são... Né? Perfeito, né? Perfeitos, assim. Porque em 1960, media como? No passo? No metro de madeira? Então. Na linha? Né? Então, tipo, na trena, né? Puxa a trena aí, bate o piquete, vai no próximo, dá uma chutada no piquete e continua. Nos loteamentos novos, recentes, no georreferenciado, com piquete, né? Sim. Marcado. Então, a segurança de quem comprou um lote de um loteamento novo e também... roubaram 1 metro do meu terreno. Não é bem assim. Às vezes, a própria quadra, às vezes, falta 1 metro. Às vezes, realmente, todo mundo aumentou 10 centímetros e No faltou final 1 virou metro, né? Então, quando a gente pega um loteamento mais antigo, as coisas que podem ter acontecido com aquele lote são infinitas, né? Então, a pessoa que está comprando um lote em um loteamento mais antigo, ela tem que ter esse nível de tolerância de que isso pode... Como o seu cliente teve, tipo, puta, tá errado, mas tá, como eu conserto? Né? Daqui pra frente, qual a solução? Exato. Porque... isso é muito comum, assim, óbvio, né? Você não pode ter uma discrepância muito grande, mas é como você falou, às vezes a gente pega uma matrícula e de antemão já fala, ó, a gente vai levantar e não vai bater com a matrícula, perfeito, por quê? Porque às vezes você pega uma matrícula que foi feita há muitos anos atrás, então a metodologia era outra, né? Eu já peguei um outro dia, mais ou menos 25 metros de frente. Tipo, ela já vem falando que ela não sabe quanto ela é, entendeu? Sim. Ela já vem escrito mais ou menos, nem ela não sabe. Então, você vai conferir com quem? Não vai conferir com nada, você vai ver o que tem lá e vai medir. Sim. Né? Não tem essa... Outras disciplinas, o que mais que a gente tem de disciplina? Aí, então, assim, o primeiro passo que a gente pensou, então, é a topografia, né? A gente levantar, entender o terreno, para a partir daí a gente poder aplicar as outras disciplinas. Então, aí, em sequência, eu diria que o projeto viria o projeto de terraplenagem, que a gente vai pensar, então, a gente entendeu a topografia, entendemos. Dentro disso, e aí até fazendo um jabá, né, um tipo de serviço que a gente presta, antes da terraplenagem e até antes também da topografia, mas em paralelo, eu diria, seria o estudo de viabilidade, por exemplo, de um loteamento. Então é dentro do real a gente entender se ali dá ou não para implantar um loteamento. E aí o que a gente leva em conta? Legislação municipal, a parte de um engenheiro ambiental, trazendo as informações se ali pode ou não pode, área de preservação, enfim. E a partir daí a gente tem uma área útil, por exemplo, no estudo de viabilidade para a gente entender se ali vale a pena ou não implantar um loteamento. Então esse é um tipo de serviço... A topografia pode inviabilizar Pode. Pode, na questão... assim, é aquilo, né? O papel aceita tudo, né? Que a gente costuma falar. Então, de certa forma, a gente pode dizer, não, tudo dá para ser feito, dá. Só que às vezes o custo... a viabilidade financeira não bate, né? Então, às vezes, a gente pega uma área, por exemplo, hoje em Atibaia, para implantação de lote, a gente vai poder usar o máximo de inclinação de lote 30%. Então, a gente já pegou estudo de uma área, a pessoa veio e falou, eu queria fazer um estudo de viabilidade, vamos entender? Vamos entender. Eles já tinham um levantamento topográfico, junto com o levantamento e com o engenheiro ambiental e com a legislação, a gente chegou numa área útil. Só que essa área útil para ele... A área que de fato ele poderia usar era uma área onde tinha uma inclinação, por exemplo, mais que 50%. Então ali ele teria que fazer uma movimentação de terra grande para poder chegar perto daquilo que a legislação pede. Então assim, aí essa parte de financeira, a viabilidade financeira a gente já não pensa, mas o empreendedor geralmente já tem expertise, né? Então ele falou, não vale a pena. Então a topografia ela pode sim inviabilizar total uma implantação, por exemplo, de um loteamento, né? Então... E com essas informações, então a gente tem a topografia, entendemos que aqui dá para implantar, a gente começa com a parte de terraplenagem, que é o quê? Movimentação de terra. Então a gente adequar o terreno para que ali possa ser implantado o loteamento.
E aí a gente vai levar em consideração toda a legislação, né? Então, inclinação máxima de lote. Aqui vai ter um sistema de lazer. A gente tem que respeitar uma inclinação máxima para lá, um equipamento urbano. A gente precisa pensar. Então, dentro desse... Então, geralmente, quando a gente tem o levantamento topográfico, o cliente ele já anda com um projeto urbanístico, em paralelo com a terraplenagem. E a gente vai conseguindo conversar e alterar de acordo com a realidade do terreno, a melhor forma. E aí, eu vou abrir um parênteses, porque aí a importância também de um profissional que ele consegue ter uma visão mais macro, tá? E aí não é fazendo um jabá pra gente também, que a gente tenta fazer... Pode fazer, fica à vontade, fica à vontade. O que a gente busca sempre fazer é projetar pensando nos projetos compatibilizados. E compatibilização não tem... Eu não sou o maior especialista em BIM, né? Talvez a Priscila possa falar bem melhor que eu. Mas o BIM não é exclusivamente você fazer um projeto 3D, uma maquete eletrônica. Não é isso, né? Porque às vezes procura um profissional, não, eu faço o projeto de terraplenagem, eu faço o de água e esgoto em BIM, beleza. Só que será que ele pensou nas disciplinas interligadas? A gente está terminando um projeto de um loteamento, onde durante o projeto de terraplenagem, a gente já está projetando a terraplenagem pensando no esgoto. Por quê? Porque o esgoto ele vai por gravidade, né? Diferente da água, que o conduto tem pressão, então você consegue vencer muitas vezes uma diferença de cota, o esgoto já não. O esgoto vai procurar o ponto mais baixo. E aí nesse loteamento tinham 2 pontos baixos. E a gente já percebeu isso projetando a terraplenagem. E aí em conversa com o cliente, ele falou, não, Marlon, mas esse ponto baixo aqui, eu vou precisar de um elevatório de esgoto. E a gente está falando de custo alto. Vamos pensar numa alternativa? Vamos criar uma viela sanitária aqui e resumindo, a gente conseguiu levar tudo para um ponto só. E aí ele evitou ter que fazer um elevatório a mais. Então, quando a gente vai pensando nos projetos multidisciplinares de forma integrada, a gente já está projetando a terraplenagem pensando no esgoto, na drenagem, entende? Então, por isso a importância de um profissional que consiga ter essa visão mais macro, né, das disciplinas interligadas. E um gerente de BIM, tipo a Priscila, que consegue colocar tudo isso para... Né, não, realmente vai funcionar. Agora, no último CEDER, que é um evento que tem lá no CREA São Paulo com as lideranças do estado, a gente teve uma palestra da Comgás. E ela foi mostrando vídeos de pessoas que em condomínios, em loteamentos, que vão fazer qualquer tipo de intervenção e acabam estourando um duto de gás, porque não sabia que estava ali, porque não comunicou, porque não perguntou, né? Então, quando você faz um loteamento, você já tem tudo isso para evitar esses futuros acidentes, né? Que podem acontecer, porque você vai saber exatamente onde está passando cada tubulação, né? Mas é que daí depende da pessoa perguntar também onde tá, né? Mas aí você vê a importância que uma coisa sempre está interligada com a outra. Por exemplo, você está falando de um bairro, enfim, onde tem ali uma rede. Hoje, quando a gente implanta um loteamento, a gente tem um projeto que a gente entrega no final dele, que é o projeto As-Built. Então, e aí você precisa, para quê? Para fazer o projeto As-Built, você precisa do topógrafo. Porque ali você está executando a rede, o topógrafo está levantando a rede. Então, no final, você tem uma precisão, exato, né? Você tem um projeto ali de como foi edificado, e aí você tem exatamente onde está passando a rede. É que isso, às vezes você pega município que, por exemplo, São Paulo, assim, muito difícil. Quantas redes não estão passando ali na cidade de São Paulo? Então, para você ter, você acaba tendo ali, tem um projeto de interferência, mas dificilmente vai estar exatamente como ele, porque passou muita rede por ali. Hoje quando a gente começa um loteamento do zero, a gente está partindo do pressuposto que dá para começar fazendo tudo certinho. Então você tem, então vou executar um loteamento, contrata o topógrafo ali para poder levantar a rede. Por quê? Você vai ter depois um projeto As-Built que lá na frente vai impactar num dia, numa obra como essa. Você precisa fazer uma obra, onde está passando a rede de água, Marlon? Você tem um projeto As-Built, você tem ali exatamente o traçado da rede, né? Então, por isso que eu falo da importância dessa visão mais macro para que esses projetos possam estar, né, interligados uns com os outros. Antes de eu entrar no casos e causos do Pod Prosa, tem mais alguma disciplina que você queira evidenciar? Não, eu acho que são basicamente essas. Água, né, esgoto, drenagem, terraplenagem, tudo isso de forma interligada. E a gente tenta pensar dessa forma. E você vai comentar o acontecido? Vou perguntar isso vai ser aqui, legal, porque eu faço um paralelo depois do que a gente falou. Tá. Que história é essa de estágio no meio da madrugada? Porque, assim, não conheço
Nenhum professor que peça para o aluno fazer um estágio no meio da madrugada. Então, me conte mais sobre esse caso que foi escondido ainda, foi. gente. Isso aqui tá com cara de quase pulada de cerca, sabe? Por isso eu vou até agradecer, mandar um beijo pra minha esposa que tá assistindo, porque graças a Deus ela não é brava, né? Então ela não ligava. Mas o quanto a prática, e aí isso vale até um recado para os estagiários que estiverem assistindo a gente, o quanto o estágio ele é importante, né, para nossa carreira profissional. Porque tudo isso que eu tô falando sobre projeto, isso tudo, se a gente for pensar na minha história profissional, o estágio ele impactou totalmente na minha vida profissional, né? Então, esses conhecimentos eu adquiri, óbvio, com a faculdade, né, com o conhecimento teórico, mas o prático ele conta muito. Mas eu acho que, antes de você começar, isso vai muito da vontade do aluno, né? Sim. Da vontade do futuro profissional. Porque às vezes você tem a oportunidade de estágio, mas eu não vou acordar de madrugada para fiscalizar uma obra, né? Então, assim, o profissional que você é hoje demanda muito do quanto você se dedicou a isso. E às vezes a pessoa tá em casa, tem oportunidades, mas deixam passar. Sim. Então, é isso que a gente fala que o mercado seleciona. É verdade. O cara que se esforça, o cara que vai atrás, o cara que já tá fazendo especialização, do cara que tá lá, não, esse daqui era muito difícil, tô esperando outro. Então vale o recado para quem tá estagiando, né? E essa ocasião foi o seguinte, quando eu tava no terceiro ano de faculdade, eu entrei na companhia de saneamento de Atibaia, né? Estagiei lá, fiquei lá 1 ano e meio antes de seguir a minha carreira. E foi muito importante porque lá eu aprendi muito disso, do que eu tô falando, né? Então lá eu fiquei na parte de aprovação de projeto, então todo projeto de loteamento chegava, a gente analisava, enfim, dava comunique-se, e também fiquei na parte de fiscalização de obra em campo, né? E aí, numa ocasião, um dia, eu participando ali, eu percebi que ia ter uma obra, que ia acontecer uma interligação numa rede de água grande em Atibaia, só que essa obra, por ser grande, ia ser feita de madrugada. Pra não impactar Pra não impactar, exato, no trânsito, enfim. Agora já explicamos por que de madrugada, tá? E nessa época eu tava na época de estágio, mas na faculdade também. E aí aquela correria, né? Enfim. E aí eu lembro que eu conversei com o engenheiro e falei, como que vai ser essa obra? Quando vai acontecer? Ele falou, Marlon, provavelmente vai ser de madrugada. Mas que horário geralmente? Eu não me lembro ao certo, mas coisa de umas 2 horas da manhã começa. Eu falei, deixa eu te perguntar, será que eu podia ir acompanhar? Ele falou, não, Marlon, de certa forma você não pode, assim, como estagiário, não, né, seu horário, você tem seu horário e tal, aconteceu algum problema com você. Eu falei, nossa, mas eu queria tanto, vai ser tão importante, né, porque a gente vê, muitas vezes no papel, vê isso na prática, e essa interligação eu acompanhei de perto, assim, projetando, né, o que ia acontecer ali. Aí ele falou, veja, se você quiser ir como munícipe, você pode muito bem estar lá no local, desde que você respeite, né, não ter nenhum problema pra você não se machucar, mas assim... Como estagiário, não. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. Cheguei em casa e falei, sou um munícipe curioso, tenho direito, pago meus impostos, eu quero ver a obra. Cheguei em casa e falei, amor, é o seguinte, vai ter uma obra, tal, super importante, eu queria acompanhar. Ela falou, não, vai lá. Eu falei, tá bom. Aí eu sei que naquele dia me preparei, né, fui pra faculdade, voltei, cheguei em casa, jantei e tal, e não dormi. Fiquei esperando dar as 2 horas. Ansiedade, né? E aí eu separei meu capacete e tal, deu 2 horas da manhã, peguei o carro e fui. Eu lembro que eu estacionei e fiquei lá. Nossa, pra mim aquilo era fantástico. E o pessoal te acolheu na obra? Total. Meu, é muito legal isso, cara. É muito legal isso. Quem nunca fez um estágio em obra não sabe o que é isso. Como o pessoal de obra... Claro, eu tive essa oportunidade, você teve, né? Eles gostam de ensinar pra gente. Eles gostam de mostrar pra gente. É difícil você lidar com... A não ser... Tudo depende também do seu jeito, né? Se você for arrogante com eles e quiser mostrar que você sabe mais que eles, tá lascado. Agora, se você fala assim, cara, eu vim aqui aprender. Meu, se você abrir seu coração e falar assim, eu vim aqui porque eu fiz no papel, eu quero ver como faz na vida real. Meu, normalmente, a mão de obra te ensina. É verdade. Mas tudo depende do seu posicionamento, né? Se você fala assim, cara, você me ensina, meu, o cara te ensina de coração aberto. É verdade. Agora, se você chegar lá e falar assim, fui eu que desenha isso aqui, quero ver se vai fazer direito. Esquece. Não vão te dar atenção. Não. Então, que é o que a gente acabou de falar, vai muito do seu posicionamento. Eu sempre tive as portas muito abertas, a mão de obra sempre me acolheu muito. Como eu imagino que eles devem ter te acolhido no meio da madrugada, tipo, pô, o cara é gente boa, velho. Eu sei que eu cheguei lá, né? Coloquei meu capacete branco que eu tinha, deixava guardado no carro, pus e fiquei acompanhando.
Se eu via alguma movimentação diferente, eu já ficava mais longe, falava, pô, antes que alguém venha brigar comigo. Mas isso, assim, impactou muito, né? Pro meu conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? Sei que eu saí de lá, já era umas 5 horas da manhã, fui pra casa, dormi, assim, rapidinho, um pouquinho pra ir pro estágio já. Se a gente consegue fazer isso no carnaval, por que não consegue Então, fazer uma vez na vida pro estágio, na verdade? Total, e foi muito legal. E sabe uma coisa interessante que eu pensei aqui agora? O quanto a gente precisa valorizar os profissionais mais antigos também, sabe, Total. Adriana? Porque eu tava lá, eu lembro que eu olhei e chegou a retroescavadeira que ia cavar, e eu olhei um senhor de idade, cabelo branco, né? E na minha cabeça, jovem, imaturo, já pensei, caramba, mas será que ele aguenta o tranco, né? Ó, uma obra difícil, né? Judiação, né? Meu, era assim, fantástico. Eu fiquei emocionado de ver ele trabalhando. Parecia que o braço da retro era uma parte do corpo dele, sabe? Trabalhava, assim, lindo ele trabalhar. Eu olhei e falei, cara, que oportunidade a gente tem de poder tá aprendendo com quem já... Porque hoje a gente tá... Tem uma frase que fala, né? A gente tá apoiado em ombros de gigantes, né? Sim. Então a gente tá construindo e continuando algo que os antigos começaram, né? Então, poder olhar, aprender, e lá no site eu tive a oportunidade de estar com vários engenheiros já muito mais experientes, né? E poder ter essa mescla foi bem importante, assim. Então, vale o recado aí para os estagiários, né? E falando agora em SAI, infraestrutura urbana e tudo mais, a gente sabe que, por exemplo, no caso do SAI especificamente, a gente tem aí uma série de questões de Atibaia com o SAI, mas os profissionais, eu tive 2 alunos que são funcionários do SAI, o Messias e o Roberto, eles são funcionários da vida toda lá do SAI. E, como esse pessoal trabalha de madrugada, atendendo as necessidades. Então, essa parte de infraestrutura é quase como um hospital, né? O hospital da cidade, né? Sim. Então, se tem um vazamento, se acontece alguma coisa, são esses profissionais que vão de madrugada atender, né? Então, independente da questão da instituição, as pessoas que trabalham por nós também merecem esse reconhecimento. Sim, é verdade. De que elas estão lá 4 da manhã, 5 da manhã, porque é o horário que elas conseguem ouvir um possível vazamento. Porque o cara não consegue achar. Eles põem aqueles negocinhos igual de médico que vai colocando na rua, assim, não sei como chama aquilo. E vão escutando pra saber aonde tá tendo vazamento pra eles poderem fazer. Durante o dia não tem como eles fazerem isso. Eles vão 3 da manhã, que é o horário que tá silencioso, que eles conseguem encontrar esse ponto pra poder fazer, marcar pra no dia seguinte fazerem manutenção. Então... a gente tem que valorizar também, né? Todos os profissionais, né? Da obra, esses que acolhem no meio da madrugada. Na Associação dos Engenheiros, esses dias quebrou o cavalete, era meia-noite, eles foram trocar meia-noite, que tava vazando água, não tinha como fechar. Eu vi de perto. E você falou da experiência, né? Você vê que interessante, isso a gente não aprende na faculdade. Não. Nessa ocasião, tiveram que fechar uma rede, nesse dia mesmo, uma rede, essa rede que ia interligar, fecharam a montante jusante lá, um registro, pra parar de passar água, né? E aí eu fui e falei, E aí ele falou, Marlon, vem cá, um deles. Falou, vem cá que eu vou te ensinar como que a gente faz isso. Ele fechou o registro lá e falou... Aí ele falou, foi em outro ponto comigo, colocou uma ferramenta de metal no chão e o ouvido na ferramenta. Ele falou, se você colocar o ouvido e você escutar um ruído é porque tá passando água ainda. Ele colocava no asfalto, que era a ferramenta que ele tinha ali na hora pra achar, e você encostava o ouvido e você escutava. Se escutasse um ruído, você sabia que a água tava passando ou não. Fantástico. Isso aí é a prática te ensinando. É a prática do dia a dia, né? Muito legal. Marlon, então, vamos contar o seu caos com a tarde da represa pra gente finalizar o episódio de hoje. Você quer fazer mais alguma consideração sobre o seu caos? Então fica aqui o nosso agradecimento ao pessoal que fica na obra ali, né, com a mão na massa mesmo, porque todo o nosso conhecimento, toda a nossa especialização não acontece se a gente não tiver a parte de mão na obra e se esses profissionais que estão há muitos anos no mercado não doarem pra gente um pouquinho do conhecimento deles. Porque são conhecimentos diferentes. Né? A prática da teoria, das normativas. Quando a gente junta tudo isso, a gente se torna um profissional excelente, né? É verdade. Então, se eu tenho só informação de normativa, mas nunca fui ver uma obra pessoalmente, aí o cara só viu obra, mas também não conhece normativa, então a hora que a gente junta tudo, é que a gente tem... perfeito. O casamento perfeito, né? O nosso concreto armado. Falar em casamento, né? Falando em casamento, um dos nossos patrocinadores é o Tarde na Represa com o Rafael. Conheço bem. Então, conta pra mim aí, rapidamente, como que Rafael pôde colaborar com o seu caos de casamento? Isso é verdade, uma história... Antes de adentrar na área da engenharia, trabalhava num escritório e prestava um serviço de parte de documentação de veículo e o Rafael fazia documento lá com a gente. E ele sempre estava lá e a gente foi pegando essa amizade assim, né, sempre ajudando e atendendo ele. E aí uma oportunidade ele estava lá
E ele sempre falava, Marlon, vai lá conhecer, vai lá na represa, conhecer, almoçar lá, é bacana. Eu falei, não, eu vou. E aí teve um dia que ele foi lá, eu falei, meu, ô Rafa, eu vou lá. Ele falou, vai? Eu falei, vou. Mas eu vou aproveitar, já vou lá e vou pedir minha esposa em casamento. Ele falou, tá brincando. Sua noiva, né? Noiva, no Na caso, época. na época. A minha namorada, né? Ele falou, é sério? Eu falei, sério. Ele falou, não, então faz o seguinte, vai que eu vou te dar uma ajuda. Eu falei, é? Ele falou, vai lá que eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu vou te levar pra dar uma volta de barco. Eu falei, tá bom. E aí eu lembro que a gente foi, almoçou lá, eu levei até minha irmã pra ajudar, né? A gente foi almoçar e a minha Mayara não sabia de nada. E aí chegou um momento que ele apareceu lá e falou, Marlon, vamos entrar lá pra dar uma volta de barco? Eu falei, não, vamos lá. A gente entrou no barco, ele levou a gente na represa e aí eu pedi ela em casamento. Então eu diria que ele foi quase um padrinho, né? Do nosso Então- casamento. Então, um dos nossos patrocinadores, além de levar você Exatamente. para dar um passeio de lanche na represa, ele ainda pode ser ali, ó. Casamenteiro. O casamenteiro. Inclusive é meu marido, tá, gente? Mas que legal, E eu, né? na época, eu acho que eu não sabia que ele era o seu marido, sabia? Depois acho que não mesmo. Não, porque depois que eu, em algum momento, liguei e descobri. Eu falei, nossa, a Adriana é minha professora, o Rafael meu padrinho de casamento aí, ó. Tô bem acompanhado. Então, você que quer conhecer o passeio de lanche na tarde da represa Vale com a o pena. Rafael, ó, vale a pena. Vale a pena. Você pode até aproveitar esse momento para fazer um Pedir pedido de casamento, né? Com Ou só certeza. aproveita, né? Não tem problema. É. Marlon, muito obrigada por ter Imagina, vindo. eu É que uma agradeço. alegria, você não sabe como é uma alegria pra mim Obrigado. receber vocês aqui, porque vocês fizeram o técnico e vocês não pararam. Né? Eu tô falando isso porque eu recebi Sim. o Rodrigo Bonafé também uns dias atrás. O Douglas, né? O Douglas também foi Aham. meu aluno. Então, assim, o Silas, que também foi meu É, aluno. Então, são uma série de ex-alunos meus que brilham cada dia mais, que eu falei pro Bonafé. Eu falei, gente, daqui a pouco, né, já estão mais Aham. especializados que eu. Porque cada um no Sim. seu quadrado, cada um na É. sua especialização. E é legal ver todo mundo crescendo e todo mundo evoluindo. E o mercado sempre amparado com os melhores profissionais. Eu falo que Atibaia tem os melhores profissionais da região, Tem, porque modéstia à tem, parte. entendeu? Porque tem. Então, agradeço por você ter vindo. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigada. Pra mim é um privilégio. Desculpa, eu sei que às vezes é tanto assunto pra gente comentar, né? É difícil resumir tudo, mas Não, a espero gente que tenha podia ter ficado mais claro. uma meia hora aqui de boa. Mas é o que eu falei. Pra próxima temporada, Aham. eu já pretendo trazer a Priscila de novo. Legal. E se as pessoas pedirem, às vezes elas pedem inbox, às vezes elas pedem no próprio YouTube. Aham. Vamos falar também sobre esse assunto, Legal. esse. Então, conforme elas vão pedindo, a gente vai trazendo. Show. E é legal que as pessoas peçam os assuntos que elas têm interesse, porque a gente sabe que tipo de profissionais, Aham. né, elas Sim. querem, qual tipo de conhecimento elas querem ter. Conta comigo aí, o que eu puder cooperar, tô à disposição. Muito obrigada. Imagina. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, momento bônus. Eita. É quando acaba. Essa eu não sabia. Não, Não então você não sabia. tá assistindo os episódios até o fim, Marlon. Não faça isso comigo. É, Momento bônus. tá, O vamos supor que temos lá um loteador, tá. um empreendedor que olhou pro lote dele e falou assim, putz, eu acho que isso aqui dá pra fazer um loteamento, é uma Aham. área grande, tá bem localizado, não é tão inclinado assim, acho Uhum. que vai rolar. Tá. E ele quer te procurar, ou procurar esse Ok. Pro, Uhum. pra fazer essa viabilidade, né? Estudo de A viabilidade. estudo de viabilidade, um estudo Aham. topográfico, Tá. pra verificar as possíveis condições do terreno. Uhum. Você atende essa pessoa. Sim. E tem algum bônus que você possa oferecer pra ela se ela falar assim: Marlon, eu te vi lá no Pod Prosa de Engenharia. Com certeza. Estou entrando em contato agora com a Steel Pro, que é o escritório onde você trabalha. Sim. E mais lá, a Adriana falou que você ia me dar um benefício exclusivo. Você pode dar um benefício Sim. exclusivo? Posso sim. Lá a gente tem no escritório, eu não sei se na oportunidade até o Douglas e a Priscila comentou, né? A gente tem um cartão fidelidade quando o cliente faz alguns então já projetos. Já existem. existe, mas eu vou fazer um diferencial para vocês. Então, se for acompanhar o podcast, né? Se procurar a gente falar que viu nossa conversa aqui, a gente faz Uma algo condição de especial. Sim. Tá. Então, gente, aproveitem, falem. Eu vi você no Pod Prosa de Engenharia com a Adriana e eu quero meu bônus especial. Combinado? Combinado. E você já sabe que aqui na Duarte Sintra Regularização de Edificações, você tem a sua primeira consulta gratuita. Então, se você quer saber quanto vai ficar o INSS da sua obra, ou quer saber como tirar o habite da sua edificação existente, como planejar o seu imposto durante a obra e reduzir em até 70%, procura a gente que a gente faz essa primeira consulta sem custo, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau.